Olá, paz do Senhor Jesus, queridos, que Deus abençoe vocês grandemente. Estamos aqui novamente, Ontem nós tivemos uma falha na nossa transmissão e eu estou trazendo a mensagem de ontem para que você seja edificado pelo amor e pela graça de Jesus, tá? Que o Senhor possa entrar no teu lar, entrar em teu coração e transformar a sua vida neste exato momento. Amém? Vamos lá? Nós estamos falando sobre uma série de identidade, onde estamos tomando um posicionamento e olhar para um caminho de volta para a casa do Pai, onde nós precisamos olhar para dentro de nós e ter uma identidade de filho verdadeiro. Muitos sentimentos dentro do nosso coração estão nos enganando. Então nós falamos algumas coisas já, nós estamos na terceira série, falamos sobre Deus ser pai das pessoas e todo mundo fala sobre isso e muitas vezes Deus, ele é verdadeiro um pai nosso, mas será que você tem sido um filho? Tem agido como um filho, né? E então nós também entendemos que ter um relacionamento com Deus sem se sentir filho, você vai ter um relacionamento de religiosidade, de ações e atos religiosos. E religiosidade nada mais, nada menos é você viver com Deus sempre preso ao seu desempenho, né? Você tem um relacionamento com seu pai diante de desempenho, se você faz coisas boas, se você acerta, se você realiza entre aquilo que ele gosta, você se sente amado. E quando você não realiza, quando você não faz isso, você não se sente amado, você não se sente filho. Então esses dois parâmetros, esses dois tempos que nós vivemos, esses dois sentimentos, precisam ser resolvidos, porque somos filhos e ponto final. Então não tem muito a ver com o que eu faço, com o que você faz. Uma outra coisa que faz parte da religiosidade é a autojustiça, né? Você tem a sua autojustiça, a maneira de olhar para as coisas, né? O perfeccionismo, o orgulho, enfim. Então nós falamos também sobre alguns princípios que te gera como filho, do tipo reconhecer Deus como pai, de saber que ele é pai, ele veio para todos, enfim. Todas essas coisas que nós estamos falando, nós já falamos nas outras ministrações, eu só estou trazendo a lembrança. Quando andamos nesse fundamento, quando entendemos esse fundamento, nós então fluímos em ser filhos. A característica nossa de filho é natural, nada forçado, nada algo que você precisa, eu preciso me sentir filho, eu preciso... Não tem nada a ver com isso, você se torna um filho automaticamente, amém? Deus nos criou para nos relacionar. O ser humano foi feito para se relacionar com ele, com o Pai, né? Lá no Jardim do Éden você vê, e formou Deus o homem, né? E criou a sua imagem e semelhança o fez. Por que imagem e semelhança de Deus? Exatamente para que a gente tenha relacionamento com ele, tenha uma amizade, tenha intimidade, ok, queridos? E da mesma forma nós também falamos que todos nós precisamos de relacionamento, né? E o que faz a gente sair deste lugar? A quebra desses relacionamentos, o espírito de religiosidade, se sentir diante de uma obrigação de fazer algo, de se esforçar, o orgulho, todos esses sentimentos fazem com que a gente saia do lugar. Adão, num exato momento, ele optou em desobedecer ao pai, ele optou ir além, ele optou a pensar, o meu pai não sabe de todas as coisas e eu sei, eu preciso, então eu começo a buscar meus próprios interesses, a autojustiça entra aqui. E aí o que acontece? A gente perde, a gente quebra aquela atitude de relacionamento com Deus. Foi aonde Deus vem no final da tarde e ele pergunta, Adão, aonde você está? E na semana passada a gente falou sobre isso, aonde você está? Qual é o lugar que você se encontra hoje? Você saiu do lugar aonde Deus te colocou, um lugar de bênção, um lugar de paz, um lugar de amor. E às vezes situações e tudo ao redor da nossa vida cooperam para que a gente saia disso. Faça com que a gente pare de olhar para Deus. O que o inimigo mais quer é ferir a sua identidade. É dizer para vocês, será que você é um filho? Será que você é amado? Será que Deus te olha como um filho, né? Muitas pessoas não se sentem amadas, não se sentem queridas, né? Então, quando você sai desse lugar, consequências de sair do lugar onde Deus te colocou, vão gerar na sua vida, qual nós falamos que a frieza emocional, a autopunição, a orfandade, certo? O medo, um relacionamento raso, todos esses sentimentos são consequências desse afastamento da casa do Pai, do lugar aonde Deus te colocou. Por isso, queridos, hoje eu quero falar algo especial.
é hora de voltarmos para a casa do Pai. Nós estamos usando o texto de Lucas, capítulo 15, onde relata a história de dois filhos que em um certo momento pediu a sua herança, por um motivo ao qual ele saiu do lugar onde ele deveria estar. Ele saiu da posição dele e foi caminhar a sua vida, foi fazer as suas coisas. E nós vimos que a história dele é trágica. Ele perde tudo, ele gasta tudo, ele vive de uma forma sem ordem, uma forma sem uma liderança, sem pudor. Ele não se preocupa com isso, ele tenta se esforçar, a gente consegue enxergar nele uma raiz de orgulho muito forte, dizendo, não sou errado, eu vou continuar. E então nós falamos sobre isso na semana passada. Então, em um certo momento, agora que eu quero entrar no texto, ele cai em si, né? O filho Lucas 15, 17 diz assim: caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. E a seguir, ele levantou-se para o seu pai. Então nós paramos na semana passada que ele desejava comer bolotas de porco, lavagem, ele desejava isso. Sabe, queridos, eu acredito que todos nós não precisamos chegar nesse ponto. Você não precisa chegar no final do poço, você precisa chegar no fim da sua dor, no cabo da sua vida, para você entender, para você se arrepender, para você cair em si. Sabe, este é o momento, Deus está falando conosco. A palavra de Deus diz que eis que estou à porta e bato, se você abrir, ele entrará e ele fará diferença, ele ceará contigo, ou seja, ele terá comunhão com você. Então é o momento de você entender, cara, eu preciso cair em si em áreas da minha vida que não estão resolvidas. Eu preciso resolver áreas da minha vida que ainda eu quero fazer do meu jeito, da minha maneira. E você só tem se machucado. Então é hora de cair em si. Restaurar a nossa identidade é voltar para a casa do Pai. E para voltar para a casa do Pai, em primeiro lugar, você precisa cair em si. Ok? E claro, é muito desafiador esse caminho de volta. Mas ao mesmo tempo, ele é libertador. Ele nos liberta de todas essas emoções e sentimentos que nos afundam, de todas as ações e atitudes erradas que nos afasta dessa identidade de filho amado e querido. Então, quero que nesse momento, que você que está ouvindo isso, comece a dizer para você, eu preciso voltar para a casa do Pai. Áreas da minha vida, talvez você tenha algumas áreas que você já se entregou para o Pai, mas agora você precisa entregar outras áreas que Ele está pedindo para você. Então nós vemos que o filho caiu em si. E o que é cair em si? É arrepender-se. E arrepender-se, querido, é mudar de posicionamento, é mudar de direção, é mudar a mente, é mudar as atitudes, é mudar o temperamento, é mudar o caráter. Sabe, muitos de nós falam, não, eu nasci assim, não tem jeito. Cara, tem jeito e Deus quer mudar a tua vida. Ele pode, se você é uma pessoa que não tem uma emoção, uma inteligência emocional tão estável, você oscila, uma hora você está feliz, outra hora você está triste. Ei, Deus quer mudar isso. Ele quer colocar um ponto final nesses sentimentos e te levar a uma vida estável e plena com Ele. Amém? Então, não há uma restauração de identidade se não houver arrependimento. Primeiro passo, pro arrependimento, é reconhecer as falhas, é reconhecer que há áreas dentro do teu coração que te impedem, sabe, de caminhar como um filho, de se sentir um filho de Deus, um filho amado, um filho querido. Então nós precisamos olhar para isso. E isso é uma busca que você vai fazer no seu dia a dia, que você vai fazer nos momentos das lutas, nos momentos das aflições, nos momentos que as dificuldades aparecem, no momento que as perseguições aparecem em sua vida. Você vai começar a olhar para você e vai falar assim, será que eu estou me comportando como um filho ou ainda estou vivendo as emoções, os sentimentos que estavam guardados dentro do nosso coração? Então, quantas pessoas você conhece ou você mesmo se sentem arrependidas? Tipo, puxa vida, eu não poderia ter feito isso, não poderia ter agido dessa forma, eu não poderia ter pedido a conta do emprego, eu não poderia ter abandonado o meu marido, abandonado meus filhos, abandonado tal situação. Quantas vezes nós se sentimos arrependidos e caímos em si e falamos assim, nossa, eu fiz errado. Mas o texto é claro que quando o filho cai em si e se arrepende, o próximo passo dele é voltar para a casa do Pai. Então, o arrependimento e o perdão precisam andar junto.
Porque ele se arrepende e o próximo passo agora eu preciso voltar, eu preciso estar na casa do meu pai. Então, querido, esse perdão tem que ser gerado no nosso coração, porque ele falou assim, olha, talvez eu tive alguns motivos para dizer o porquê eu saí. Agora eu preciso perdoar esses motivos para eu poder voltar. Então eu preciso liberar perdão. Então o arrependimento e o perdão vão sempre andar juntos, sabe? Nós vamos pegar um caminho de volta. Então analisa teu coração, olha para dentro de você e veja o que tem de fato aí dentro. Hebreus capítulo 12, verso 15 diz o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Então muitas pessoas acham que o tempo é o melhor remédio para essas coisas, para sarar essas feridas. E querido, não é verdade isso. O tempo não sara a ferida de ninguém, ele só esconde, ele só afunda mais essas feridas. Você deixa de tocar no problema, você deixa de pensar no problema, você deixa aquilo de lado porque aquilo dói muito no teu coração, mas aquilo está lá, liberando sintomas, e toda vez que tem algo parecido na sua vida, não com a mesma pessoa, mas com outras situações ou com outras pessoas, você traz aquilo de volta à tona e você sofre e você padece. É só você olhar para a tua vida, é como uma raiz, que ela está aí dentro de você e ela vai brotar, e quando essa raiz brotar, ela vai destruir esse jardim lindo, esse coração lindo, ela vai destruir a sua identidade, ela vai acabar com a sua identidade, e além disso, ela vai contaminar outras pessoas, aquelas que estão ao seu redor. Então nós precisamos olhar para o nosso coração. Quais são os sentimentos que rondam o teu coração? Quais são as raízes que ainda estão aí trazendo morte para dentro de você, trazendo esse sentimento de angústia, né? Amém? E toda a amargura, ela tem um processo, sabe, querido? Você não é da noite para o dia que isso acontece, sabe? Você vai passar por um processo. O primeiro passo desse processo, a primeira fase desse processo de amargura é o ressentimento, né? Você vai ficar... O que é o ressentimento? É uma mágoa que se guarda de uma ofensa ou de um mal que você recebeu. E aí você fica ali, um sentimento discreto, alguém falou, alguém fez, alguém te humilhou, alguma situação aconteceu na sua vida e isso te feriu, né? E ficou ali, né? Uma magoinha, tá? Não sei o quê. O segundo passo da segunda fase desse processo de amargura, esse sentimento vai começar a um rancor a ser desenvolvido no teu coração, né? É quando você fica remoendo isso. Ficar remoendo as lembranças, os fatos que te feriram, é um processo de ficar relembrando as feridas, a todo momento você fala, puxa meu, você está lá na sua casa, você assiste a televisão, daqui a pouco vem um pensamento, ou se não, aparece qualquer situação parecida, você lembra daquilo. Então essa amargura, essa raiz que está dentro do teu coração, ferindo a tua identidade, agora vai começar a desenvolver, né? Vai começar a ter força dentro de você, né? É como se você ficasse pensando assim, eu tenho que fazer algo, eu não vou perdoar essa pessoa, eu sou contra, enfim, você se levanta várias questões dentro do teu coração, relembrando isso, e isso está gerando o quê? Uma dor profunda no teu coração, como se você estivesse tomando veneno e desejando que outra pessoa morresse. Só que a única pessoa que está sendo ferida nisso é você. E a terceira fase desse estágio é o ódio, né? É quando isso se toma uma proporção tão forte e poderosa, né? Que esta é a pior fase, te colocando você em um grande estado emocional, onde você fica preso, onde você não consegue mais liberar perdão, não consegue amar, não consegue nem olhar para aquela situação, para aquela pessoa, ou lembrar disso, né? E quando como que nós podemos definir o ódio, né? Como uma capacidade de aprisionar alguém dentro do seu próprio coração. É dessa forma que você faz. Então você prende, você aprisiona as pessoas aqui no teu coração. E Jesus quer te liberar disso. Jesus quer tirar esses sentimentos de você, para que você volte para a casa do Pai. Ok? Então é hora da gente cair em si. Então, um dos maiores inimigos que vai atrapalhar você, impedir você de cair em si, é o teu orgulho. Sabe? O cair em si é deixar o orgulho e admitir que você não é perfeito. Porque por mais que você tenha orgulho, o orgulho ele só vem quando a gente se sente melhor que alguém. Quando a gente está acima de alguém, quando a gente se sente maior que alguém. E olha só o que 1 Pedro capítulo 2, verso 9 diz. Vocês, porém, são geração eleitas, sabe? Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus,
para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa posição. Deus te chamou das trevas, querido, para a maravilhosa luz. Antigamente você andava segundo os cursos desse mundo, ferindo e machucando as pessoas. Talvez você diga assim, não, eu não. Mas, querido, isso é real, é a palavra dele que está dizendo. Então nós temos que ter atenção e entender que nós também erramos. E agora o próximo passo, depois que você entende tudo isso, luta contra o teu orgulho, se arrepende, o próximo passo é o perdão. Mateus 6, verso 12 diz assim, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Né? Então, como nós falamos no começo, o perdão e o arrependimento tem que andar junto. Perdoa, Jesus, as minhas dívidas. Isso aqui é um ato de arrependimento. Assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Então, não adianta só eu me arrepender. Não adianta só... Porque se eu só me arrepender e não liberar o perdão, eu vivo com remorso dentro do meu coração. Eu vivo só com o sentimento, eu podia ser melhor, mas não faço nada para melhorar. Então, nós temos que perdoar. E o primeiro passo para perdoar, querido, e se você não consegue, porque é uma decisão difícil, não é fácil, o Espírito Santo é a pessoa que tem que estar dentro do teu coração para te encaminhar nisso. Segundo passo, o perdão é uma decisão, sabe? Não é um sentimento, né? Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio, o direito de escolha, querido, ninguém pode ferir, ninguém pode tocar, ninguém pode manipular, só você. Então, e a decisão está no teu livre-arbítrio de escolher perdoar. As pessoas procuram ter sentimentos, razões, motivos, pensamentos, vontades para liberar perdão. E isso nunca vai acontecer. É uma decisão, eu escolho, eu decido. Não estou dizendo que a pessoa não vai te ofender mais, eu não estou dizendo que você não vai sofrer alguma coisa desse tipo. Então, você vai decidir perdoar. Escolha perdoar. É uma decisão sua. Nós temos falado que esse ano é um ano de decisão. Ok? Então, se é um ano de decisão, e principalmente nesses tempos ao qual nós estamos vivendo, né? Virá muitas coisas para a gente falar sobre isso, mas hoje, dentro da sua identidade, se você é um filho, você tem que andar em perdão e em arrependimento. E Deus está te chamando isso. Isso é cair em si. Isso é o caminho de volta para a casa do Pai. Não dá para você voltar para a casa do Pai. Não dá para você ter uma posição de filho, estar nesse lugar de filho, sendo que você não perdoa e não se arrepende. Então você precisa decidir hoje. Eu quero andar em perdão. Eu vou perdoar aqueles que me ofendem. Eu vou perdoar aqueles que me ofenderam. Eu vou perdoar aqueles que me prejudicaram. Eu vou andar em perdão. Amém? Deus, Ele é o nosso juiz. Entenda uma coisa. O perdão não significa desistir da justiça, certo? Mas significa deixar de ser o juiz. Então, é uma outra coisa que você tem que pensar. Não é que a justiça não será feita, ela pertence a Deus e o seu Deus é juiz. Lá, Isaías 33, verso 22 diz assim, pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele que nos vai salvar. Então, você tem que parar de lutar e pedir, Senhor, Tu és o meu rei, Tu és o meu legislador, Tu és o meu salvador. A própria Bíblia diz também que Jesus é o advogado fiel, Ele luta pela tua causa, Ele vence por você. Por isso, querido, você tem que deixar de lado todas essas coisas que dificultam o perdão e começar a pensar, o meu Deus me ama, eu sou filho amado, querido, essa é a minha identidade. Na casa do meu pai tem um lugar melhor do que eu tenho vivido. Sabe, o filho pródigo, ele disse isso, na casa do meu pai as pessoas vão ter coisas melhores do que o que eu tenho tido. Então você precisa entender isso nesse momento. Voltar para a casa do pai, cair em si, é entender que Deus tem o melhor para você. Amém, meu amado? Na semana que vem, domingo, nós vamos estar falando sobre o encontro entre o filho e o pai. Vai ser algo maravilhoso, tremendo, e eu conto com a tua presença. Eu fiz um resumo bem rápido de tudo isso que a gente está querendo falar. Quero que você ouça isso e pratique isso. Viva a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus derrame do amor e da graça sobre a tua vida. Amém e amém.